Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Amém? De repente a minha versão pode ser um pouco diferente dos irmãos, mas tem o mesmo significado. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés. E eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado seu clamor por esta causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, agora, eu os envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Repitam comigo, por favor, versículo 10. Amém. Aqui nós podemos ver claramente o chamado de Moisés. Moisés, como foi falado, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Em uma dessas idas e vindas pastoreando, o anjo do Senhor apareceu numa sarça. E aí nós acabamos de ler todo o restante da história. E Deus, ele chamou Moisés com um propósito, que era bem claro, que era libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Nós conhecemos muito bem a história. E eu gostaria de, como introdução, falar para vocês assim, que o plano de Deus é resgatar a criatura humana das más condições em que ela vive. E nesse caso aqui, eles estavam sofrendo muito por causa da escravidão. E na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, ele estava se referindo à implantação do reino de Deus aqui na terra. E com isso, o plano de salvação. E Deus, ele chama pessoas, assim como chamou Moisés, e entre outros aqui na Bíblia, ele chama a mim, chama você, para realizar esse plano maravilhoso, que é o plano da salvação. Ele conta com pessoas como nós. Vejamos aqui alguns chamados de Deus aqui para a vida das pessoas que se encontravam aqui na Bíblia. Gostaria que os irmãos abrissem um pouquinho mais para frente, em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, até o 5. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem a planta dos pés eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aqui nós podemos ver claramente também o chamado de Josué, que era dar continuidade, que era conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Moisés era para livrar o povo de Israel da escravidão, e Josué lhe daria continuidade, ele foi seu sucessor, né, para levar o povo até a terra prometida. Vamos um pouquinho mais para frente agora em Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao 12. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao ebiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas, para se esconder dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse-lhe: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midian. Não sou eu quem o está enviando? Nós podemos ver aqui mais um chamado. Deus chamou Gideão para livrar o povo de Israel da opressão dos midianitas. E lá no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo e real. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Como eu havia falado, Deus ele conta com pessoas, ele chama pessoas para realizar esse plano maravilhoso, que é o quê? Que é o plano da salvação. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós damos desculpas para fugir desse chamado, fugir do chamado de Deus. Esses versículos que nós lemos agora foi o quê? O chamado de algumas pessoas que Deus chamou para libertar o povo de algo específico. E nesse último, que acabamos de ler, vou ler mais uma vez, que diz assim: vocês, porém, isso inclui a todos nós. São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, isso daqui já inclui a gente. Deus, ele nos chamou para anunciar boas novas do Evangelho. Deus nos chamou para proclamar a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamar as grandezas daquele que nos enviou. E quem nos enviou é Jesus. Quem nos chamou das trevas para a escuridão, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos aqui simplesmente para vir, ver os irmãos, ouvir a palavra, cantar um louvor e viver numa religiosidade e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Se hoje nós estamos aqui é porque a sua graça nos alcançou. E nós temos que levar ao mundo essa maravilhosa luz que é Jesus. E Ele chamou a mim, chamou a cada um de nós para cumprir esse propósito. Ele conta com você, Ele conta comigo. E o que acontece é que muitas das vezes damos desculpas. Se voltarmos em Êxodo, lá no capítulo 3, e continuarmos no versículo 11, Moisés ele dá uma desculpa. Por favor, alguém leia para mim.
Amém. Eles dão uma desculpa. Quem sou eu para ir até Faraó e falar com ele? Muitas das vezes somos nós que damos essa desculpa. Ah, mas quem sou? Porque ele estava com medo do que poderia acontecer ao chegar lá e falar com o Faraó. Faraó, Deus aí falou que ouviu o clamor do povo aí, e ele mandou você libertar o povo aí. Imagina, como seria? Imagina você num país ditador, onde se falar qualquer outra coisa que não seja a respeito daquela religião, daquele Deus lá que eles creem. Imagina. Ele teve medo, e muitas das vezes nós somos assim. Por ter medo, nós nos retraímos. Não, mas Senhor, quem sou eu para falar com ele? Outra desculpa que ele dá em Êxodo capítulo 3, no capítulo 4, verso 13. Alguém lê, por favor. Quer dizer, Senhor, envia outro em meu lugar. Quantas das vezes a gente faz a mesma coisa? Senhor, eis-me aqui. Muitas das vezes a gente canta aqui louvores. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, né? Mas aí, eu já até dei uma vez um exemplo, né? A gente canta, como um farol que brilha à noite. Aí, quero ser usado como... Aí, chega na hora, Deus quer te usar. Aí você fala, Senhor, envia outra ali, né? Outra pessoa, porque eu não estou preparado, eu não sei como falar, eu sou de duras palavras. Se nós formos ler essa passagem de Êxodo, Moisés vai dar várias desculpas para Deus. Lá em Juízes, no capítulo 6, versos 15, diz assim, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Muitos de nós fazemos o mesmo. Mas Senhor, coitadinho de mim. Na minha família eu sou mais pobre. Na minha família eu não tenho estudo. Eu até queria servir o Senhor. Mas eu sou o menor da casa. Não vai dar não. Mas às vezes a gente esquece daquilo que Deus ele fala conosco. Ele tinha falado no versículo 14 assim, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midian. Não sou eu quem está te mandando, não sou eu que está te enviando? E é isso que nós temos que lembrar, irmãos, da palavra do Senhor. Não podemos deixar o desânimo, o medo, o cansaço, ou seja lá o que for, nos impedir de atender o chamado de Deus. Pois se o Senhor falou que está contigo, vai dar certo. Não tem diabo, não tem inferno que possa se levantar e te parar. Se Deus falou que estaria conosco todos os dias, como Ele falou com Josué, eu estarei com você todos os dias. Então, por que temer? Por que não dar ouvidos ao chamado de Deus? E sabendo que esse propósito irá levar para um bem maior, não só para a minha vida, mas para quem? Para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Eu estarei levando a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, mas às vezes a gente quer pregar lá fora, mas esquecemos de dar um bom dia ao nosso vizinho, nós não falamos nem com o próximo. Como é que você quer ganhar alguém para Jesus lá fora, se você não consegue nem ganhar os de casa? Então, nós não podemos esquecer da palavra do Senhor. E ele falou assim, no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderosa guerreira. Você não está só. Ainda que você ache que muitas das vezes você está passando por problemas e realmente o problema vem para nos abater, ele vem para nos parar, mas não se esqueça, você, poderoso guerreiro, você, poderosa guerreira, Deus é contigo. E como ele falou assim, com a força que você tem. Isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente acha que não, eu vou me preparar, quando eu estiver pronto, eu vou. Não, é com a força que você tem, é do jeito que você é, e Deus ele vai te usar.
Mas para que isso aconteça, eu tenho que entregar minha vida na mão de Deus e deixar com que Ele me use. Dando continuidade, abram em Lucas, capítulo 14. Antes de eu estar lendo Lucas, vou ler para vocês rapidamente. Todos já conhecem também, mas eu vou ressaltar aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E nós sabemos o que aconteceu, né? Quantos de nós também fazemos o mesmo? Deus nos chama e a gente já dá logo um jeito. Não vou não. Não vou não, eu vou para outro lugar. Deus nos chama para fazer uma coisa e a gente vira as costas para Deus e vai em outra direção. Mas só para lembrar que seus planos não são frustrados, igreja. Se Deus te chamou para um propósito, Ele vai cumprir. Aguarde. Você não está aqui para ser apenas qualquer um nessa terra, não. Se Deus te chamou, Ele te deu um dom, te deu um talento, Ele vai te pegar. Esteja pronto, porque não tem como fugir do chamado de Deus. Mas não tenham medo, não. Vale a pena servir a Jesus. E tem uma coisa, não vou mentir, é um trabalho. Servir a Jesus é um esforço. Mas se tem uma pessoa que é fiel e não atrasa salário, se tem uma pessoa que é fiel e não deixa ninguém na mão a Jesus, se você faz, eu não estou aqui querendo motivar ninguém a trabalhar por interesses, não, eu só apenas estou dizendo que com certeza, aquele que obedece e faz a vontade de Deus é recompensado. Os irmãos, por favor, que abriu em Lucas, capítulo 14, do verso 16 ao 20, alguém lê para mim, por favor? Aqui nós podemos ver o quê? Uma pessoa preparou um banquete, chamou seus convidados e cada um deu uma desculpa. Um comprou o campo, o outro foi fazer isso, outro casou, cada um deu uma desculpa. Mas na verdade, aqui é uma desculpa dos que não se interessam estar no banquete de Deus. E não muda. As desculpas de muitos hoje em dia são o quê? O que os outros vão pensar de mim? Se eu tiver que abrir mão e começar esse negócio de ser crente, andar com a Bíblia embaixo do braço, o que será que vão pensar de mim? Mas eu não sei fazer isso. Eu não sei pregar, não sei cantar, eu não sei fazer nada dessas coisas. Não sei, não vai dar, eu não posso, não tenho tempo. Tempo, então, hoje em dia está uma coisa cada vez mais difícil. Muitas das vezes nós estamos muito atarefados com trabalho, faculdade, escola, entre outras coisas. E se a gente não se organizar, a gente vai falar isso sempre, não tenho tempo. Depois eu faço. Mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu sou jovem demais. Não, agora eu sou jovem, vou curtir a vida, vou aproveitar. Quando eu tiver mais velho, quem sabe? Outros, agora eu tenho uma idade muito avançada. Poxa, se eu tivesse ainda mais novo, aí eu fazia e acontecia. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra, já vou encerrar, é o seguinte. Na verdade, por trás de tudo isso, dessas desculpas, há um desinteresse. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ouvir essas palavras, mas nós devemos refletir. Tudo isso é uma falta de interesse, uma falta de esforço pessoal em atender o chamado do Senhor. Para todos nós que conhecemos e sabemos que Ele será realizado para vir o reino de Deus, não podemos arrumar desculpas para não atendermos o chamado de Deus. E para encerrar, eu quero que vocês reflitam.
Gostaria que vocês saíssem daqui com isso em mente. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E o que eu queria que vocês refletissem é que, como já foi falado, Deus, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois povo de Deus, sacerdócio santo. Nós somos um povo escolhido, irmãos. Nós não viemos aqui à terra para ser simplesmente qualquer um. Na palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo e não fomos escolhidos para ficar trancafiado aqui dentro, só apenas recebendo, mas o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Levanta as suas mãos. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Se você de repente fala assim, poxa, mas eu sou novo, eu estou chegando agora na igreja, eu não sei muito bem. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não teve um encontro com Deus, Deus, Ele te chama para sair do lugar que você está, ainda que seja um lugar de tristeza, de amargura. Deus, Ele te chama para essa maravilhosa luz. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, essa é a oportunidade. Ele está te chamando. Não despreze o chamado de Deus. Não há como rejeitar esse chamado maravilhoso. Ele te chama pelo teu nome antes de você nascer. Quando Deus, Ele te escolheu, Ele te chamou, não foi no momento em que você, que de repente já é mais antigo de igreja, não foi no momento em que você disse, Senhor, eu te aceito. Não, o plano já existia antes da sua existência. Antes de você nascer, Deus já te chamou pelo seu nome. Então Ele te conhece. Quais limitações que você tem, Ele quer te usar. É Ele que vai te capacitar. Então não tenha medo de atender o chamado de Deus. Se você tem servido ao Senhor, continue, produza cada vez mais frutos. Mas se você de repente andava meio desanimado, encontre a força em Jesus, porque Ele é a força que nós precisamos. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos e refletissem na letra dessa música. E ao acabar, eu gostaria que o pastor fizesse uma oração. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido
No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vou encerrar. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Amém, irmãos. Há muito para fazer. Amém. E não há Glória a tempo Deus. para a gente olhar para trás. Amém? Gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade. Show.